Viajantes Bem-Vividas. Olá! Hoje o bate-papo é com uma querida amiga blogueira e viajante que tem um estilo muito próprio de viajar. Ela gosta de garimpar destinos, hospedagens e ir construindo o roteiro à medida que a viagem está em curso. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Vocês sabem que nós gostamos de trazer viajantes que adotam diferentes formas de viajar, né? Exatamente para mostrar que não existe o modelo certo de viajar, ou seja, cada um cria o seu jeitinho, né, conforme as suas preferências e necessidades, e tudo bem. Eu sou Silvia Iano, autora dos Sentidos do Viajar e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Bem-vinda, Olívia! Depois de uma viagem de longa duração, nós temos certeza que você tem muitas histórias para compartilhar com nossas ouvintes. Mas antes de começarmos com as perguntas, nós gostaríamos que você se apresentasse falando onde você mora, sua profissão, quantos anos você tem e quando e como começou a sua história de viajante. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou muito fã de vocês duas e desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigada! Eu sou carioca e hoje estou falando aqui do meu apartamento no Rio de Janeiro, que fica no bairro de Santa Teresa. Para quem não é do Rio, é perto da Lapa. Eu tenho 58 anos, sou formada em comunicação e tenho especialização também em comunicação corporativa. Hoje eu tenho um blog de viagem, que é o Olívia Garimpando Por Aí, que na verdade começou como um hobby e hoje é o meu trabalho. E também uma agência de viagens, a Garimpando Por Aí Viagens, que foi basicamente um caminho natural como forma de monetizar todo esse trabalho do blog. A minha história de viajante, infelizmente, não começou muito cedo. Apesar do meu pai ter trabalhado na Varig, ele era mecânico de avião, né? E quando eu era criança, eu até dizia que queria ser comissária de bordo, que antigamente era aeromoça. Mas ele morreu, eu ainda era criança, eu já tinha 12 anos, e eu segui com a minha mãe. E demorei anos para descobrir que minha mãe, como viúva de um ex-funcionário da Varig, tinha direito a viajar de graça e eu direito a descontos. Mas, enfim, perdi essa oportunidade. Agora vamos falar sobre como é que é a minha história de viajante. Quando criança, poucas viagens. Dos 20 aos 30... eu viajava para o Nordeste, algumas coisas na região serrana do Rio, mas o meu principal destino era uma casa na região dos Lagos, porque era muito comum, alguns anos no Rio, eu nem sei se hoje isso é comum, ter uma casa de praia na região dos Lagos. Então, quando eu comecei a trabalhar, ter meu dinheiro, eu aluguei por mais de 10 anos essa casa e ela virou realmente o meu reduto. Eu viajava nos fins de semana, viajava nos feriados e até férias. Agora, a minha história de viajante mesmo começou a partir dos 30. Ali foi a grande virada. Na verdade, eu ganhei uma passagem num sorteio para Roma. E aí, depois dessa viagem, eu nunca mais parei de viajar. Foi a minha primeira viagem internacional, a primeira viagem viajando sozinha. E aí o mundo se dividiu entre antes e depois dessa viagem. Imagina só, um sorteio, uma viagem para Roma num sorteio. E se não viesse esse sorteio, hein? Esse sorteio fez toda a diferença na sua vida, né? Olívia, conta pra gente como que você define o seu estilo de viajante. Desde o início, você viaja dessa forma ou a cada viagem você faz de diferente? Por onde você foi nessa última viagem e qual foi o seu estilo de viajar nessa última viagem que você fez? Então, eu não gosto muito de me definir no estilo, porque eu me encaixo no estilo de mochileira, talvez porque eu fico em hostels, mas também posso me definir como luxo porque já fiquei em vários hotéis maravilhosos. Então eu vou adaptando conforme o destino, conforme a viagem e também conforme a companhia. Viajando com uma amiga ou uma viagem romântica, então tudo depende. Na minha primeira viagem à Itália, essa que eu fiz há quase 30 anos, que foi a viagem que eu ganhei, né, no sorteio, na época a gente não tinha, né, uma internet como a gente tem hoje. Então eu fiz muitas pesquisas, porque ainda eram poucos blogs naquela época e tinha os guias, né, os guias de papel.
E eu saí do Brasil com um roteiro definido, mas com uma única reserva na minha primeira cidade. Depois, eu só tinha os nomes dos hostels onde eu pensei em me hospedar e mais nada. Eu também não comprei nenhum ticket de trem ou de ônibus e eu fui decidindo isso ao longo da viagem. Eu cheguei por Roma, peguei um trem para Veneza, eu tinha hospedagem deste dia, quando eu cheguei lá, e eu depois fui mudando. Fiz Verona, Florença, Pisa, Siena, Roma e Nápoles. E eu só sabia que eu tinha que estar em Roma na data que eu tinha que pegar o voo de volta para o Brasil. Eu até tenho um perrengue dessa viagem, porque quando eu cheguei em Florença, não tinha mais vaga, nem no hostel que eu planejei e nem em nenhum hostel da cidade, porque estava tendo um congresso por lá. Então, o hostel organizou uma enorme tenda nos jardins e eu dormia nessa tenda, agarrada com o meu passaporte, com a minha doleira, mas não tive nenhum problema. Nós brasileiros temos muitos medos, né? Porque a gente lida constantemente com a insegurança. As pessoas de países que não convivem com essa realidade, eles são diferentes, eles não têm assim o nosso medo. E foi tudo tranquilo. No dia seguinte, pagou vaga num quarto tradicional e eu mudei para dentro do hostel. Mas ficou a lição, tipo, de pesquisar sempre nos destinos se vai ter algum grande evento naquele período, porque você pode encontrar tudo lotado. Depois dessa viagem, eu fiz várias outras, inclusive para a Europa, com tudo bonitinho. Os hotéis, os trens, todos os ônibus, ou tudo marcado, tudo já organizado. E isso, na verdade, não é realmente uma regra. Às vezes eu marco e às vezes eu não marco tudo. Por exemplo, em 2015 eu fui para a Tailândia e eu repeti esse processo. Eu fui com total liberdade. Eu só tinha a reserva do dia que eu cheguei em Bangkok e todo o resto da viagem eu fui decidindo ao longo da viagem. E nesse período já era até mais fácil, porque a gente já tinha, além da internet, os aplicativos no celular. Então eu ia fazendo as reservas, ia comprando tudo pelo celular. Essa viagem para a Tailândia, ela era uma viagem de férias do trabalho. Então eu também tinha que saber que, apesar de toda essa liberdade, eu tinha que estar de volta em Bangkok para pegar o voo de volta para o Brasil. Eu fui à Tailândia, ao Laos e ao Camboja nessa mesma viagem, voltei para Bangkok e peguei meu voo de volta. Essa minha última viagem, que eu acabei de voltar, já foram 5 meses, a maioria dele na Ásia, que era um desejo antigo de voltar à Tailândia, né, que eu tinha ido em 2015. Só que dessa vez eu queria viver um estilo mais nômade, porque quando eu fui em 2015 eu estava trabalhando, eu tinha uma data para ir e uma data para voltar. E agora, dessa vez, eu fui sem data para voltar. Era uma experiência que eu sempre tive vontade, eu já flerto há bastante tempo com esse estilo nômade, mas eu tinha um emprego, então eu não tinha como fazer isso. E quando eu saí do meu emprego, eu resolvi que eu queria experimentar, né? Mas aí no meio do caminho a gente teve a pandemia e eu só consegui viver isso agora. Foi um enorme aprendizado, porque é realmente muito interessante como você acompanha nômades, cada um conta uma história, mas você tem que adequar aquela viagem, sendo nomadismo ou não, ao seu estilo de viagem, ao seu tipo, à sua personalidade. E foi maravilhoso, eu tenho muito orgulho de ter conseguido realizar esse sonho. Nossa, deve ter sido uma experiência incrível. É bom a gente, né? Como a Silvia falou no início, é sempre bom a gente poder ver outras formas de viajar. Bem, uma das características da sua viagem é o baixo orçamento. Muitas pessoas pensam assim que para viajar é preciso ter muito dinheiro. Com base em que tipo de orçamento você planejou essa viagem? Conta um pouquinho pra gente assim como é que você fez, por exemplo, para comprar as passagens de avião, como é que você fez para não ter um gasto muito grande nos deslocamentos que você fez entre as cidades e entre os países. Bom, uma viagem longa é bem diferente. Quando você sai de uma viagem de férias, 20, 30 dias, você definiu um orçamento e sai e volta com aquele orçamento que foi definido. Eu levei um dinheiro, obviamente, mas eu fui transferindo dinheiro para a minha conta ao longo de toda a viagem com fontes de renda que eu já tenho. Hoje a gente tem a vantagem de ter essas contas digitais, contas internacionais, então é tudo muito seguro, rápido e simples. Eu levei o cartão do Banco Nômade e o do Wise. As passagens aéreas, eu sou muito simpatizante dessa nova moda, porque eu acredito realmente que faz uma diferença, que são as técnicas para comprar passagens aéreas com milhas aéreas. Eu fiz um curso
e até com um menino que eu indico muito, que é o Rodrigo, do Decolando com Milhas. E eu saí do Brasil para Dubai com milhas e voltei de Porto para o Brasil com milhas. E fui orçando e comprando as outras passagens ao longo da viagem em outros aplicativos e fui comprando. Fiz muitos deslocamentos por terra, como é o caso da Tailândia. Eu fui da Tailândia para a Malásia por terra e fui buscando ali outras oportunidades de preços pelo Google Flights, pelo Skyscanner. Eu compro hoje muita passagem aérea pelo Booking. Não sei se vocês já testaram, mas é uma boa oportunidade. Olha, eu ainda não testei não, mas tá aí uma boa dica. E quanto às hospedagens, você disse que foi fazendo suas reservas ao decorrer da viagem, né? E você já tinha tido essa experiência anteriormente. Como que você organizava as suas viagens? Quanto tempo antes de sair de um lugar para o outro? Aonde que você pesquisava essas hospedagens? Usava que tipo de aplicativos? E você tem alguma observação em relação às hospedagens que você optou nessa viagem? Tipo, deu certo, não deu certo? Era melhor, pior? Bom, para mim o fator mais importante, mais determinante de uma hospedagem, especialmente para uma mulher que viaja sozinha, é a localização. Eu saí do Brasil em novembro com hospedagem de Dubai, primeira parada, e depois de Bangkok, que era o meu próximo destino na Tailândia. Eu viajei muito por dentro da Tailândia por quase 2 meses, mas fui resolvendo tudo ao longo do caminho. Eu pesquiso muito nos blogs de viagem e uso muito o Booking, especialmente o mapa do Booking. Claro que eu dei um orçamento e ele não é largo, mas, por exemplo, em Dubai, que é tudo muito caro, eu fiquei num hostel, mas a localização era maravilhosa, entre a praia e o canal. E, na verdade, eu escolhi essa localização pelas dicas de vocês. Em outros países, onde a moeda é mais forte, eu escolhi quartos individuais. Assim eu vou adaptando sempre no lugar mais indicado por outros viajantes. E, mais uma vez, eu fui decidindo tudo ao longo da viagem. Eu uso muito o Booking e Hotels.com, mas eu uso pensando em monetizar, porque eu sou parceiro do Booking e ganho comissão. E pontuo também em caso de milhas no Hotels.com. Também li muitas resenhas de outros hóspedes. Claro que é sempre muito individual, então faço uma coisa meio que estatística. Tem um monte de gente falando bem e 1 ou 2 falando mal e vice-versa. Agora, quanto ao critério de quanto tempo eu levo, é tudo muito relativo, porque às vezes eu tenho que fazer uma reserva muito em cima da hora, porque eu decidi conseguir uma boa passagem aérea e eu faço o que é possível. Mas geralmente sempre dá certo. Agora a gente tem muitas opções de hospedagem, são muitos hotéis, muitos hostels, então assim, dificilmente, a não ser que aconteça realmente um caso como aconteceu lá na Itália, tem um evento na cidade. No mais, você consegue fazer mesmo com pouca antecedência. É interessante, gostamos de saber que o nosso episódio que falamos sobre Dubai, a dica de hospedagem, foi útil para você. Tomara que seja para muitas pessoas também, né? Em relação a esse orçamento, Olivia, o que você identifica como assim prós e contras dele ser mais enxuto? Fale um pouquinho para a gente assim, o que ter um orçamento mais enxuto te possibilitou e o que te dificultou? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas quando eu vi sua pergunta e fui pensar sobre isso, cheguei à conclusão que eu acabo tendo uma experiência mais próxima da realidade e menos turística do que a pessoa que chega no aeroporto, está indo para um grande hotel, super conhecido, com toda uma estrutura, talvez tenha transfer do próprio hotel e todo mundo no hotel falando uma outra língua que é o inglês. Então, o que poderia ser um perrengue, que às vezes é ficar num lugar menos conhecido, com toda a estrutura, eu encaro como uma oportunidade única de conhecer mais de perto a vida como ela é. Em orçamento mais enxuto, você descobre lugares menos turísticos, não tão caros para comer. Você bate mais papo com pessoas locais, que eu acho que elas estão mais disponíveis do que naquela correria dos locais muito turísticos. Eu acho que esse orçamento mais enxuto tem como contra, por exemplo, em hostels. Dormir num quarto coletivo com pessoas... Eu dormi com uma que roncava, que parecia que tinha engolido um urso. Mas então, aquele movimento de entrar e sair em diferentes horários, que realmente é bem complicado. Especialmente se você precisa acordar cedo no dia seguinte, você está programadinho, vai dormir cedo, aí chega uma pessoa de madrugada. É péssimo. Claro, porque você também tem que ter muito cuidado, muito mais cuidado com as suas coisas, né, num quarto coletivo. Mas também tem um lado bom, que num quarto coletivo você tem muito mais oportunidade de conhecer outras pessoas, fazer amigos durante a viagem, que para uma pessoa que está viajando sozinha é uma vantagem. Então a gente tem prós e contras, e dentro dos contras a gente pode até encontrar coisas boas, como é que é fazer novas amizades.
Muito legal. Eu acho que tudo na vida tem seus prós e seus contras, né? Mas sobre a questão do roncar, eu tenho uma dica para deixar para todos. Quando eu viajo, eu acho que serve para quem vai ficar em hostel e também para quem vai compartilhar quarto com amigas. Eu sempre levo e às vezes já dou de presente também para minha companheira aqueles protetores de orelha, né, de proteção do auricular e uma máscara, porque às vezes a pessoa fica usando o celular e você não quer a luz, né? Então isso ajuda para compartilhar espaços. Essa dica é maravilhosa. Eu realmente também sempre levo, mas a pessoa roncava tão alto que eu acho que ela era da Noruega. Então eu acho que ela engoliu, eu acho que tem urso na Noruega. Ela engoliu um urso e levou. Então não tinha protetor auricular que desse jeito naquele ronco. Foi uma experiência assim muito impactante na minha vida. Tipo, como é dormir com uma pessoa que engoliu um urso? Mas tudo bem. Ai, morri de rir agora. Agora que a gente já tem uma ideia da parte do planejamento e organização da sua viagem, Olivia, vamos começar a falar um pouquinho do tema que é mais esperado, né? De onde surgiu a inspiração para visitar o Sudeste Asiático? Quanto tempo durou sua viagem? Parece que você já disse anteriormente, né? 5 meses. Quais países você esteve e em qual deles que você poderia dizer assim que mais gostou? A Tailândia eu me apaixonei em 2015. E eu sonhava em voltar. Eu sempre sonhei em conhecer Bali, na Indonésia. Filipinas estava no radar desde 2015, na viagem para a Tailândia, quando eu conheci uma moça no avião que estava indo para as Filipinas e totalmente apaixonada pelo país. Um outro ponto determinante é que a Ásia tem países baratos e onde nossa moeda é mais forte, o que ajuda bastante no orçamento. Agora eu vou falar do meu roteiro. Eu saí do Rio para São Paulo, de São Paulo peguei um voo para Paris, de Paris um voo para Dubai, onde eu fiquei por uma semana. Depois de Dubai eu peguei um voo para Bangkok, na Tailândia, com escala em Bangalore, na Índia. Fiquei quase 2 meses na Tailândia. Da Tailândia eu fui por terra para Kuala Lumpur, na Malásia, onde fiquei apenas alguns dias. De Kuala Lumpur peguei um voo para Manila, nas Filipinas, onde fiquei por um mês. De Manila, eu peguei um voo para Bali, na Indonésia, onde eu fiquei 20 dias. De Bali, eu peguei um voo para Singapura, onde fiquei apenas 3 dias, porque lá é muito caro. E de Singapura, peguei um voo para Madrid, com escala em Abu Dhabi. Nesse dia, eu dormi até no aeroporto. De Abu Dhabi, eu já fui para Madrid, onde eu fiquei só uns dias. Passei por Salamanca, na Espanha, e depois fui para Portugal. Fiquei no Porto e Lisboa. E aí, estou agora de volta ao Brasil, mas já doida para ir de novo. Agora, você me perguntou o país que eu mais gostei. Eu amo a Tailândia num grau que nem sei explicar. Mas assim, como não gosto de definir um estilo de viajante, acho difícil dizer o que eu mais gostei, porque cada lugar tem suas belezas e meu coração é grande. Eu amo viajar e amo o mundo e faria tudo de novo. É muito deslocamento, né? Você fez por terra e por ar, você foi assim, hors concurso em tanto deslocamento. Uma guerreira e que prova que realmente que viajar vale a pena, né? Em relação aos pontos turísticos, Olivia, a gente tem visto assim que muitos viajantes, né? Eles fazem uma questão enorme de conhecer os pontos mais badalados. Às vezes é mais só para ticar, né? Ah, conheci esse. E hoje em dia, em especial, os pontos instagramáveis, né? Como é que é a viagem que você faz assim? Pensando nos pontos turísticos, qual é o seu critério de escolha do que você vai conhecer? Você tem algumas observações em relação a essa questão que você vivenciou especialmente nessa última viagem? Eu tenho um pouco de preguiça. Desses critérios. Eu estava até pensando sobre isso aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu passei no outro dia aqui no Rio e olhei para o Cristo Redentor, que é um lugar icônico, e realmente ver o Cristo de perto é emocionante. Ficar ali aos pés do Cristo, eu acho que é uma emoção que todo mundo deveria ter uma vez na vida. Mas quantos cariocas nunca nem foram no Cristo? E quantos turistas não conseguem, até por orçamento, às vezes um pouco mais baixo, por pouco tempo também, não conseguem ir visitar o Cristo? Mas eles chegaram no Rio de Janeiro e viram o Cristo lá de longe, lindo, imponente.
Eles podem dizer o quê? Que eles não visitaram o Rio? Se eles não foram no Cristo, eles não conheceram o Rio? Então, acho que um destino é muito mais do que seus pontos, e especialmente os pontos instagramáveis que determinam tudo hoje em dia. Por exemplo, quando você chega em Dubai, tem muita coisa para fazer. Mas destinos de praia, você já tem menos opções, digamos assim. No caso da Tailândia, é um caso à parte, que ela tem praia, tem templo, tem rooftop, é um escândalo. Em Dubai, é um destino caro, então eu conheci praticamente tudo que eu tinha planejado, mas, por exemplo, eu não entrei no Museu do Futuro. Mas só de olhar ele por fora, já foi uma experiência única. Mesma coisa do Dubai Frame. Achei aquilo maravilhoso, mas eu não paguei o ingresso. Então eu gosto sim de conhecer lugares icônicos, mas eu acho que um destino é mais do que isso. São as pessoas, as experiências, a gastronomia. Se você conseguir fazer, ok. Mas se ficar inviável para o seu orçamento, por exemplo, eu não sou, é zero sofrimento. Eu gosto de estar ali tendo aquela experiência e aquela vivência. Bem legal, acho que é isso mesmo, né? O visitar um local são todos os aspectos que contam, né? Não só você ir nos pontos instagramáveis e nem se frustrar por isso, tá muito certo. Agora, conta pra gente, eu ia te perguntar quantas cidades você esteve, mas depois da relação dos países vai ser impossível você citar todas as cidades, eu imagino. Então, você poderia destacar algumas cidades e, sobretudo, aquelas que tocaram você de alguma forma, ou muito positivamente ou muito negativamente, quem sabe, para as nossas ouvintes. Bom, eu consigo falar, eu passei, Dubai, em Tailândia eu fiquei Bangkok, Krabi, Phi Phi, Phuket, Koh Tao, que são ilhas, né? Na Malásia, Kuala Lumpur, nas Filipinas, uma praia em White Beach, na Indonésia, Ubud e Kuta, Singapura, Madrid e Salamanca na Espanha, Porto, Lisboa, Cascais, Sesimbra e Azenhas do Mar em Portugal. Então acho que eu consigo definir aí as cidades. Beleza. Mais uma vez, eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu precisaria de dias para ir contando cada lugar e cada particularidade. Eu fiquei muito surpresa com a grandiosidade de Dubai. Quando eu fui da primeira vez na Tailândia, eu não me hospedei na ilha de Phi Phi. E dessa vez, eu amei ficar uns dias direto na ilha. Eu amei o Ubud na Indonésia, que já era um sonho conhecer, e não me decepcionou. É um lugar para quem gosta de meditar, ótimos lugares para comer. Eu já conhecia Madrid, mas eu não conhecia Salamanca, na Espanha, então foi uma surpresa. Portugal, eu já conheci o Porto, que cada vez eu gosto mais, mas eu acabei conhecendo outros lugares quando eu fui a Lisboa, como Sesimbra, Azenhas do Mar, que eu não conhecia. Cascais eu já conhecia, mas é sempre uma delícia voltar a Cascais. É um lugar, muito especial em Portugal. Então, assim, o mundo é lindo, é diverso, e quanto mais viajo, mais curiosa eu fico e mais lugares eu quero conhecer. Bem, conta pra gente assim, um pouquinho mais de como foi a sua experiência de ir organizando os lugares que visitaria no decorrer da viagem. Você já comentou um pouquinho, mas a gente queria saber assim, como é que foi isso? Funcionou para você? Você em alguns momentos se arrependeu, ouviu, puxa, agora eu vou ter que mudar, fazer aqui uma alteração no meu roteiro, exatamente porque deixei para decidir agora. Com base em que você tomava essa decisão? E se você teve, assim, algum perrengue em decidir as coisas um tanto em cima da hora? Teve algum lugar que você diria assim, eu não ficaria aqui tanto tempo, acabei tendo que ficar porque tive que decidir em cima da hora e aí agora estou vivenciando uma coisa que não era exatamente o que eu queria? Funcionou super! Se eu fiz assim na minha primeira viagem à Itália, que não tinha aplicativos e internet no celular, hoje em dia tudo muito fácil e ágil. Eu tinha os países na cabeça, mas algumas oportunidades surgiram no caminho. Por exemplo, estava na Tailândia e queria conhecer as Filipinas. Conheci uma brasileira que estava na Tailândia e fomos juntas para a Malásia e depois Filipinas. Foi ótimo ter CIA, até porque Manila, nas Filipinas, é uma cidade bem complicada e com uma sensação de segurança muito grande. Chegar lá pela primeira vez sem estar sozinha foi ótimo. Depois ela seguiu viagem e eu fiquei um mês numa ilha. E quando eu voltei para Manila, para pegar o meu voo para Bali, eu já estava mais preparada e foi bem mais tranquilo chegar em Manila. No mais, eu comprei algumas aéreas antes dos próximos destinos, até por exigência mesmo de alguns países. Então, eu acabava tendo que decidir um pouquinho antes e deu tudo muito certo.
Eu sou muito privilegiada. Eu viajei por um longo período sozinha, com nada definido, e deu tudo muito certo. Eu não passei nenhum perrengue, não fiquei doente em nenhum momento. Sou muito, muito grata pela experiência. Claro que em todos os lugares do mundo tem problemas. Em Manila achei inseguro. Na ilha onde eu fiquei, nas Filipinas, que eu até teria ficado um pouco menos, eu vi prostituição e não foi agradável. A comida em alguns lugares era um desafio. A comida da Ásia, de maneira geral, é um desafio para mim. Talvez um dos maiores, que não como comida apimentada. Digamos que eu não sou a famosa boa de boca. Especialmente por estar viajando sozinha, eu sou muito comedida nas escolhas para não arriscar e passar mal. Então, cuidado com água, gelo, bebidas alcoólicas. Passar mal numa viagem é ruim. Passar mal numa viagem sozinha na Ásia é muito pior. Isso é bem verdade. A gente tem que cuidar mesmo com aquilo que come. Mas vamos lá, você passou por países com diferentes moedas. Como foi que você administrou o dinheiro? Você estabeleceu um orçamento por dia, você falou que levou 2 cartões de débito, eles funcionaram bem e foram aceitos, inclusive nas cidades menores e em todos os países onde você passou, ou você teve alguma dificuldade para isso? Eu levei pouquíssimo mesmo dinheiro em cash e levei o Nomad e o Wise. Então em Dubai, eu nem saquei a moeda deles e paguei tudo com os cartões. Porque em Dubai é muito, muito bem aceito em todos os estabelecimentos. A dinâmica é assim, cheguei em Bangkok, saquei o dinheiro com o cartão da moeda local, que alguns lugares só aceita dinheiro, mas na maioria das vezes, bem tranquilo com o próprio cartão. No próximo país, Malásia, o pouco dinheiro que sobrou em moeda tailandesa, eu troquei pela moeda da Malásia e mais um pequeno saque na máquina com cartão. E fui repetindo esse processo em toda a viagem. O que sobrava, eu trocava pela moeda local no próximo aeroporto. Saque com cartão na moeda local e pagando em cartão tudo que era possível. Planejamento e organização não são meu ponto forte. E essa coisa de definir um valor por dia acho complicado. Não foi uma viagem de férias, então eu tinha uma rotina de trabalho e às vezes furava essa rotina para uma rotina mais turística. Alguns lugares que fiquei tinha cozinha, então fazia alguma coisa para comer. Em outros tinha que comer na rua o tempo todo. Então o orçamento diário não fazia muito sentido. O que tinha um passeio tinha um gasto maior. E outro era uma rotina de acordar, tomar café, caminhar, como se estivesse em casa. Interessante esse aspecto que você está falando, né, da viagem de longa duração, a questão do dinheiro, como é que a gente já funciona de uma outra forma, né? Não dá para estabelecer com tanto rigor, né, quanto que você vai gastar por dia. Uma outra questão que a gente pensou aqui, né, que a gente sabe que você é uma pessoa atenta a essa questão do etarismo, né, que é o preconceito em relação à idade. Que observações você teve oportunidade de fazer nessa viagem, pensando assim, que você passou por diferentes lugares, né, diferentes tipos de hospedagens e também se relacionou com viajantes, né, de variadas idades. Que observações você teve oportunidade de fazer? Bom, eu acho que em primeiro lugar eu tinha que me testar e eu passei no teste. Não aconteceu nada ao longo da viagem que eu tenha sentido assim alguma dificuldade. Claro, com o envelhecimento bate uma insegurança, mas eu passei no meu próprio teste. Eu também não senti preconceito em nenhum momento. Conheci pessoas de diferentes idades e tanto os destinos quanto os viajantes que conheci foram incríveis. Acho que eu fiz uma escolha de ficar menos em hostel e mais em quartos individuais, porque acho mais confortável e isso sim te deixa mais isolada. De uma maneira geral, quando a gente fica em hostel, tem mais chances de interagir. Mas eu fiz essa escolha e ela realmente me deixou mais isolada. Eu acho que definir essa escolha, porque estou mais velha, é um equívoco. Conheço muita gente que é mais nova do que eu e jamais ficaria em hostel. Então eu acho que eu estou mais exigente com o meu conforto e não vou dizer, eu já não quero ficar mais em hostel porque eu estou velha. Eu não gosto de usar essa nomenclatura. Não faço isso porque eu estou velha. Eu posso dizer que eu estou apenas mais exigente. Gostei. É. É isso aí, não é a idade tanto que define. As exigências mudam, né? Exatamente, é isso. Não é necessariamente a questão da idade, mas sim o andar da carruagem do viver, né?
Mas outro aspecto que você também é muito atenta é o turismo sustentável. Você esteve na Ásia, na Europa. Você viu alguma coisa assim que te chamou a atenção em relação a isso? Você identificou problemas ou até soluções? Eu fiquei muito, mas muito impressionada mesmo numa praia da Indonésia, chamada Kuta. Ela recebe toneladas e toneladas de lixo, especialmente plástico, na praia, diariamente. Esse lixo, provavelmente, ele vem das correntes da Índia e da Tailândia, e também do restante do Sudeste Asiático. Foi algo realmente assustador. Mas, ao mesmo tempo, vi em diversos lugares do mundo que não existe mais a opção de sacolas plásticas, por exemplo. Até mesmo nos mercados em Manila, nas Filipinas, que é um país pobre, isso já foi superado. E aqui a gente ainda não consegue. Hoje a gente paga pela sacola, as pessoas diminuíram um pouco, porque elas têm que pagar, mas as sacolas ainda existem nos supermercados. Então elas precisam ser realmente eliminadas. Por exemplo, em Portugal, o lixo é um cuidado de cada um. Todo mundo leva o seu lixo nas lixeiras e já é uma prática separá-los. Infelizmente aqui ainda estamos muito longe desses cuidados. Então, quanto mais fácil, mais você fabrica lixo. Isso já é uma coisa que já é comprovada. Então, a gente precisa cuidar melhor do nosso lixo. Agora, a mudança climática já é sentida em todos os cantos do planeta. É impressionante. E o que antes era urgente, agora já passamos dessa fase e é uma situação que já nem sei como classificar. O que vem depois do urgente? A catástrofe, talvez? Mas, enfim, o problema é muito grave em todos os cantos do planeta. E você viu nessa praia em Kuta, que você está falando dessa quantidade, você viu algum encaminhamento ou só mesmo a constatação de que chega uma quantidade muito grande de lixo lá? O lixo, ele é recolhido diariamente. Eu vi toda uma preocupação em recolher da praia. Eles faziam pilhas, as pilhas viravam esculturas de lixo. Era assim algo assustador. E depois esse lixo era todo ensacado. Agora, eu realmente não sei o que eles fazem depois com esses sacos de lixo, para onde que esse saco vai, que também é uma outra preocupação. Que finalidade a gente dá para todo esse lixo? Infelizmente, o oceano está tomado por plásticos e eles chegam em todas as praias de todos os cantos do planeta. É assustador mesmo. Olívia, você está falando assim de que a viagem, né, da maneira como você organiza, você se sente orgulhosa, né, de ter conseguido ir dando conta de cada desafio que apareceu, né? Quais foram, assim, os maiores desafios para você e quais foram os maiores aprendizados dessa jornada de 5 meses? Acho que são muitos os desafios. A questão do orçamento, a língua, a comida, a cultura. Mas eu adoro os desafios, eu adoro me desafiar. E saber que eu sou capaz, que eu posso. Saber que eu sou capaz de viajar sozinha, de me virar sozinha, de conhecer o mundo sozinha, me deixa num lugar muito, muito, muito confortável. Me deixa orgulhosa, me deixa realmente me sentindo poderosa. E esse é um bom sentimento, né? Quando a gente vai com um pouquinho de medinho e vai assim mesmo, né? Que o negócio é esse aí. Mas quando a gente volta, dá aquele prazer, né? Fui, curti, venci e voltei, né? Então é um aprendizado mesmo. Agora, como que foi a questão da segurança em termos de você ser uma viajante 50+ solo? Qual foi a tua percepção? Você já falou, se eu não me engano, de Manila, que você percebeu uma insegurança. Como que isso lhe causou, assim? Eu não senti esse peso que seria diferente para mim do que seria para uma mulher mais nova. Acho que como mulher nós temos muitos desafios. Temos que tomar muitos cuidados o tempo todo, em qualquer lugar, mesmo nos locais mais seguros. Temos que evitar lugares desertos, bebidas de desconhecido, deixar nossas coisas com qualquer estranho. Acho que todas as regras básicas de segurança são para todos, em especial para as mulheres de qualquer idade. Perfeito. Bem, depois desse relato aí de tantas aventuras mundo afora, a gente queria pedir, Olívia, que você deixasse assim uma mensagem para as mulheres viajantes, tá? Também a gente gostaria que você deixasse as suas redes sociais, porque nós temos certeza que nossas ouvintes vão adorar acompanhá-la nas próximas viagens que você fizer.
A minha mensagem não é nada radical, porque eu espero sinceramente que eu possa inspirar. E se eu tenho esse jeito muito peculiar e ousado de viajar, cada uma encontra o seu. Se não se acha preparada para viajar sozinha, apesar de eu recomendar que ao menos uma vez na vida você se jogue, ache um jeito, com uma amiga, com um grupo, com um filho, com um marido, com um namorado, vá para um lugar diferente, uma cultura diferente, saia da zona de conforto, explore o mundo, mas não vá cheia de preconceitos. Vá aberta para descobrir um mundo que muitas vezes é muito diferente, mas não é melhor e nem pior. É apenas diferente e pode ser que você se sinta bem nele. Mas entenda que tem gente que é feliz de qualquer maneira. Bom, eu espero inspirar vocês. O meu blog é Olivia Garimpando Por Aí e o Instagram também, Olivia Garimpando Por Aí. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na minha próxima viagem lá, me seguindo e acompanhando. Isso aí. Infelizmente, a gente tem que terminar um momento, né? E a gente está chegando ao final desse episódio, onde a gente teve a alegria de ouvir a Olivia Garimpando Por Aí, que também é uma viajante bem vivida, como nós. Ela que foi atrás da sua realização do sonho lá de 2015, né, de voltar à Tailândia e expandiu isso para outros países, já fez várias descobertas sobre o seu próprio estilo de viagem, porque ela não tem um, tem vários, e isso também é um aprendizado, né? A gente não precisa fazer igualzinho de todas as vezes, né? E é muito, muito interessante a gente ver essa vontade de conhecer, essa vontade de descobrir coisas novas. Fica aí a pimentinha ou o vírus do viajar lançado em cada um. E realmente, Olivia é uma garimpeira de belezas que nos mostrou que é possível viajar com baixo orçamento, não precisa ter necessariamente tudo minimamente planejado e pautado, né, na tabela. É mais que tudo viajar conhecendo e valorizando o turismo não óbvio. Esse parece que é o âmago do descobrir o mundo de Olivia, né? Sair dos pontos instagramáveis só, mas conhecer realmente a cultura local. Bem, Olivia, nós agradecemos muito por suas colocações, que com certeza vão enriquecer o olhar das mulheres viajantes. Como Silvia falou, cada uma pode construir o seu estilo, mas é tão gostoso, né? Quando a gente ouve alguém, a gente se empolga e a gente se inspira. Então a gente deseja que a Olivia, tem quase certeza, inspirou, jogou sementinhas aí de uma maneira de viajar que também pode ser muito legal. Você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui trazendo um episódio novo. Queremos sempre, né, estar com vocês, encontrar vocês por aqui, mas enquanto não tem episódio novo, olha que coisa legal, você pode aproveitar para ouvir outros episódios que já foram publicados, sempre com muita informação, com roteiros completos e muitas histórias de quem viaja de maneiras diferentes, né? E a gente, quem não gosta de ouvir uma boa história? Eu amo. E você que está nos ouvindo hoje, lembre que pode nos ajudar a fazer cada um dos episódios do Viajantes Bem-Vividas e também este maravilhoso que a gente aprendeu muito com Olivia, a chegar a muitas outras mulheres disseminando todas essas informações. Então, como que você pode ajudar? Curtindo, comentando, compartilhando os episódios com as suas amigas, com os seus amigos. E, se caso você desejar nos dar alguma sugestão de temas, dar a sua opinião, fazer algum comentário específico sobre o nosso podcast, você pode conversar com a gente pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com ou mandar uma mensagem lá mesmo pelo direct no Instagram. Nós vamos sempre adorar receber o seu feedback e a tua presença ali. Encontramos com você daqui a 15 dias. Abraços!